Boa noite, meus irmãos. Quero aqui, através desse vídeo, esclarecer uma dúvida que me foi dirigida pelo irmão Carlos Salomão, lá da África, Menong. E a dúvida dele é por que Paulo cita tanto a lei e a graça, como que parecendo que lei e graça sejam opostas entre si. Então ele queria entender essa questão da lei e da graça que Paulo tanto explicita, principalmente no livro de Romanos. Eu gostaria de ler aqui para nós, para os irmãos, o capítulo 7 de Romanos, do verso 7 ao verso 12, que diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então, há uma grande confusão a respeito da aplicação da lei e a aplicação da graça. Mas Paulo termina dizendo, ele faz esse questionamento: é, portanto, a lei pecado? Ou seja, a lei é o pecado? É a lei quem me leva a pecar? Mas ele termina o texto dizendo: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Jesus, inclusive, diz que ele não veio revogar a lei. Jesus diz que ele veio cumprir a lei e que ela não passaria nenhum tio até que se cumprisse todas as coisas. Ou seja, nem o próprio Senhor Jesus revogou a lei, pelo contrário, ele a cumpriu. O que nós temos que entender a respeito da lei é que ela é santa, é que ela expressa a bondade e a misericórdia de Deus. A lei é santa, ela é boa, ela é justa, como diz o verso 12. Mas a lei, ela tem a capacidade de nos direcionar no caminho correto, de nos mostrar os preceitos de Deus, de nos mostrar qual é a vontade de Deus. E a lei é perfeita. A lei não tem nenhum problema na lei em si. O problema está em nós. Como Paulo diz, quando eu tentei aplicar a lei em mim, ela se transformou em morte, não por causa da lei, mas por causa de mim, que não consigo cumprir a lei. E uma vez que eu não consigo cumprir a lei, ou seja, o pecado não está na lei, o pecado está em mim. A incapacidade de cumprir a lei, que é boa, é justa, é santa, a incapacidade de cumpri-la está em mim. Portanto, a lei, pela lei, não podemos nos salvar. Não porque a lei seja ruim, não, mas é porque nós somos ruins e nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Então aí vem a graça, meus irmãos. O que é a graça? A graça é o favor de Deus imerecido, o favor de Deus que nós não merecemos. E esse favor de Deus que nos salva da condenação da lei, que é santa, é Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Ou seja, pela lei nós seremos condenados, mas pela graça nós somos salvos, porque Jesus, em nosso lugar, ele cumpriu toda a lei, ele satisfez toda a justiça de Deus, porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós somos salvos e nós estamos nele, todos os méritos de Cristo
são recebidos por nós. Então, o mérito de Cristo de ter cumprido toda a lei, nós recebemos esse mérito. Deus olha para nós e vê homens e mulheres, esses que estão em Cristo. Jesus nos vê, Deus nos vê como aqueles que cumpriram toda a lei. Não porque nós mesmos cumprimos, mas porque Jesus cumpriu em nosso lugar. E hoje nós estamos nele. Portanto, recebemos dele o seu mérito. E isso é que nos dá a salvação. A salvação é de graça para nós, porque nós não pagamos esse preço, mas ela custou um alto preço ao Senhor Jesus, porque ele, no seu corpo, com a sua vida, cumpriu toda a lei, toda a justiça de Deus. Então a lei, pela lei nós nunca seremos salvos, porque somos incapazes de cumprir a lei de Deus. E Paulo diz, só é salvo aquele que cumpre toda a lei. Nós podemos cumprir uma coisa e outra, mas nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Por isso vem sobre nós a condenação. O salário do pecado é a morte. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Mas isso não torna a lei ruim, muito pelo contrário. A lei nos direciona para a vontade de Deus, nos diz qual é a vontade de Deus, qual é a santidade de Deus. Por isso, nós não podemos olhar para a lei como algo que foi estabelecido e que tem uma conotação ruim. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A lei é boa, como diz Paulo, ela é boa, ela é justa, ela é santa. O problema está em nós. Mas Jesus resolveu esse problema na cruz, quando morreu em nosso lugar e no seu corpo, derramando o seu sangue, ele cumpriu toda a lei e satisfez toda a justiça de Deus. Tá, e qual é a aplicação da lei, então, para nós nos dias atuais? Então, continuando aqui na segunda parte do vídeo, gostaria de tentar esclarecer um pouco desse conflito que existe na mente de vários cristãos a respeito da lei e da graça. Então, qual é a lei que nós devemos cumprir atualmente? Se é que devemos cumprir alguma lei, né? E o que significa a graça em nossas vidas? Na verdade, após a manifestação do Senhor Jesus Cristo, nós devemos entender que toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, ela deve ser interpretada à luz de Cristo. Como Paulo diz, Jesus é o fim da lei, ou seja, a lei se cumpriu em Jesus. E em Jesus, a lei, ela é ressignificada. Não, ela não é anulada, muito pelo contrário, ela é cumprida, mas ela é ao mesmo tempo ressignificada. Então nós temos que entender, à luz de Cristo, Jesus sendo a chave hermenêutica, a chave de interpretação da lei, das Escrituras, da palavra de Deus. Aí nós temos que olhar a lei à luz de Cristo. Por exemplo, Jesus, ele guardava o sábado. Ele guardava o sábado. Mas quando precisou curar o enfermo, precisou curar o homem que tinha a mão ressequida, ele cura no sábado. E os fariseus o criticam, não porque Jesus não cumpria o sábado, mas porque ele violou o sábado, porque curou no sábado. E Jesus diz, olha, o que é mais importante? E Jesus termina dizendo, olha, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, Jesus está dizendo, o sábado foi criado para que nesse dia vocês descansassem, para que nesse dia vocês apresentassem um culto a Deus de qualidade, um dia em que vocês pudessem estar descansando e estarem com as vossas famílias
Ou seja, o sábado foi feito por Deus para vocês. Então Jesus ele não cumpriu a lei de forma legalista, mas antes Jesus olhou a misericórdia, Jesus olhou o necessitado. Então nós devemos ter, eu não vou entrar aqui numa teologia sistemática a respeito de dizer o que deve ou não ser cumprido da lei, mas nós temos que entender que a lei ela é boa e ela deve ser um guia moral para o cristão, de modo que, através de Cristo, o cristão entenda o que ele deve fazer ou não fazer da lei. É bem notório que a lei cerimonial e a lei civil de Moisés, automaticamente, elas não se aplicam a nós, porque não somos uma sociedade teocrática, né? Nós temos um código civil próprio, né? E a nossa cerimônia, ou seja, a lei cerimonial, não aplica aos cristãos, aplica-se somente aos judeus. No entanto, toda a lei moral de Deus, ela continua válida. Por exemplo, ninguém revogou, ou pelo menos não tem a audácia de dizer que nós anulamos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam válidos. Os 10 mandamentos continuam válidos. Não adulterarás, não furtarás, honrar pai e mãe, não dirás falso testemunho. Nenhum destes mandamentos foram revogados. E nós o continuamos cumprindo, porque essa é a lei moral de Deus. E à luz de Cristo, nós entendemos que continuam válidos para os cristãos. E aonde está a graça? A graça está no fato de que, como homem, como pecador, eu vou violar quase, se não todos, esses mandamentos. Então, a graça é que Jesus, é que Deus enviou o seu Filho em nosso lugar, para que no momento em que nós pecarmos, Ele se faça justiça em nosso lugar. Mas a luta do cristão é em fazer a vontade de Deus, lutando contra o mundo, lutando contra Satanás e lutando contra a sua própria carne, que são todos inimigos da lei de Deus. Então a graça é para garantir a minha salvação quando na lei eu não a consigo cumprir. Quando mediante a lei moral de Deus, quando diante da vontade de Deus, a minha ação é o pecado, é a transgressão da lei de Deus, por causa da minha própria pecaminosidade, por causa da minha própria inclinação para o pecado. Quando eu transgrido a lei de Deus, Jesus se faz justiça em meu lugar, por causa da minha incapacidade, mesmo com toda a vontade cristã de ser santo, a minha inclinação para o pecado me leva, inevitavelmente, todas as pessoas pecam, como Paulo diz, todos pecaram, todos pecaram. Por isso nós necessitamos da graça de Deus, para que em Cristo Ele se faça justiça em nosso lugar. Amém? Espero ter esclarecido um pouco a respeito dessa esse aparente conflito entre lei e graça. Então, portanto, nós temos que entender que lei e graça continuam fazendo parte de nossas vidas. Não a lei cerimonial, a lei civil de Moisés, mas a lei moral de Deus, ela continua sendo válida, ela continua nos norteando a respeito da vontade de Deus. E que a graça nos acompanha para nos salvar quando nós não conseguimos cumprir essa lei totalmente. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que o Espírito Santo de Deus use essa palavra para iluminar a sua mente, o seu coração, e que você possa ter maior clareza a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.